Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 12 de janeiro de 2021, são 21 horas e 30 minutos. Lição número 4 da classe de adolescentes, confrontando a nossa natureza. Fique aqui comigo que você saberá sobre as questões da nossa natureza, a nossa natureza humana. Eu também vou te passar a hora do refletindo e também vou te deixar aqui na descrição a resposta da equação matemática bíblica. Sobre a questão de a gente confrontar a nossa natureza, qual é essa natureza nossa, na nossa natureza pecaminosa? Eu vou te trazer algumas questões aqui, lembrar até daquela canção do poeta Carlos Sérgio Lopes, Natureza Humana. Sérgio Lopes, que é chamado de poeta devido a um locutor do Rio de Janeiro, que o chamado Eliel do Carmo, ele é locutor de uma rádio FM do Rio, e ele começou a chamar Sérgio Lopes de o poeta e acabou ficando. Destaque: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Geralmente, não vou dizer em todas as questões, mas na maioria das vezes, a águia ela põe 2 ovos. E se ela põe 2 ovos, certamente vão criar 2 filhotes. É interessante que a taxa de mortalidade da águia é de 50%. Isso quer dizer que somente um deles vai sobreviver. O outro certamente ele morrerá, não tem para onde ele correr. A realidade dele é esta. E qual é a diferença entre aquele que vive e aquele que morre? Na verdade, é aquele que for mais alimentado viverá, e o que não for alimentado, esse certamente perecerá. Assim também é a nossa natureza humana, contra as questões do espírito. E quem é que sobrevive na guerra entre a carne e o espírito? Aquele que nós alimentarmos mais. Não podemos nos esquecer de que os seres humanos são um produto tanto da criação como da queda. Embora criados à imagem e semelhança de Deus, fomos deformados pelo pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, nunca mais fomos os mesmos. Agora a criatura vive em conflito com o Criador, com seus semelhantes e o restante da criação. Vive segundo sua natureza pecaminosa. Somente a ação poderosa do Espírito Santo no interior do ser humano pecaminoso é capaz de transformá-lo em uma nova criatura e conduzi-lo à liberdade plena para uma vida frutífera. Veja que o homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem é uma criatura e ele tem um Criador. E sempre foi assim desde o início, e a cada dia que passa sempre será pior. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Do quê? De que o homem vive em conflito contra Deus. Ele vive em conflito contra Deus e contra as pessoas, os semelhantes. Vemos que hoje vivemos num mundo que as pessoas tendem a deixar Deus de lado, os princípios divinos de lado. E isso é no tocante num geral, em todo o mundo é assim. Entretanto, aqui no Brasil, apesar de ser um país predominantemente cristão, vemos que muitas coisas, regras na escola, por exemplo, que vai contra os princípios bíblicos, princípios divinos e tantas outras coisas. Há pessoas, por exemplo, que fazem de tudo para confrontar a vontade de Deus, faz tudo para ir contra a vontade dele. E isso eu digo num sentido não necessariamente cristão, não necessariamente espiritual. Eu digo num quesito natural do negócio. O homem, ele sempre vive criando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Isso aqui
Todos nós sabemos disso, não tem como refutar isso, não tem como não dizer que é isso. Aí vem a ciência, e eu vou dizer aqui uma coisa que é bem clara: a ciência sempre vai provar a Bíblia, a ciência sempre vai estar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é conhecedor de toda a ciência, apesar que Ele pode tirar, com uma exceção, Ele pode, se Ele quiser, tirar mostrar que a ciência está errada, se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Mas geralmente a ciência vai sempre provar a existência de Deus, a existência da palavra. Já vou te dar um exemplo aqui mesmo na criação. Mas a ciência, as pessoas, não a ciência, mas as pessoas mal intencionadas da ciência, os cientistas mal intencionados, o que dizem? Dizem que o homem provém do macaco. O que na ciência, na verdade, não tem coerência. Você quer ver? Por exemplo, a Bíblia diz que o homem, que Deus foi feito do pó da terra, ou do barro, como você queira entender. E a ciência diz que o homem veio do macaco. Agora, olha que contradição. A própria ciência prova que no corpo humano existe ferro. Da onde se encontra o ferro? Não é no pó da terra? Não é na terra? Também diz, principalmente você que é menina, que o cabelo humano, existe ouro no cabelo humano. É certo que é uma quantidade muito pequena de ouro, mas sim, o cabelo humano existe ouro. E da onde que se sai o ouro? Não é da terra? Olha como que a ciência vai provando que realmente o que a Bíblia diz. Mas as pessoas fazem o quê? As pessoas se distanciam de Deus, vão se afastando de Deus, mesmo com todas as provas, mesmo com todas as evidências. Então o homem está sempre em conflito com o Criador. Então vemos que as pessoas acabam se confrontando com a sua natureza. A sua natureza humana pecaminosa vai sempre querer uma desculpa para cometer um determinado pecado. O confronto com a nossa natureza. Todos nós passamos da condição de inimigos para amigos de Deus por meio da graça revelada em Jesus Cristo no Calvário. Entretanto, apesar desta nova condição desfrutada a partir do novo nascimento, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar dentro de nós uma fera chamada carne. Eu quero fazer uma separação aqui sobre a questão da carne. A carne aqui eu não quero dizer o nosso corpo. Aqui, apesar que nós pecamos com o nosso corpo, mas aqui a ideia não é, a nossa natureza humana não é o nosso corpo. Nosso corpo não é pecado. Não faz nem sentido isso. Até porque se assim fosse, Deus não teria nos feito com um corpo. A carne, quando a Bíblia fala sobre a questão da carne, fala da nossa natureza carnal, a nossa natureza de pecado. A carne aqui simboliza pecado e não o corpo, apesar que o pecado geralmente é praticado no corpo. Mas, volto a dizer, é diferente. A carne aqui não é o corpo, e sim a questão humana para pecar. É através do Espírito Santo que nós somos feitos nova criatura. O Senhor nos transforma, o Evangelho de Cristo nos transforma. E nós vamos sempre, apesar do Espírito Santo habitar em nós sempre estaremos lutando, brigando com a nossa natureza. Porque, vou dar um exemplo aqui bem simples. Aqui só para a gente ter uma noção. Por exemplo, você, adolescente gosta, costuma dormir pra caramba. Aí você vai acordar na hora da escola dominical, por exemplo. A sua carne vai pedir para que você continue na cama, ainda mais se tiver um tempo chuvoso, com frio. Você vai ter uma tendência da carne para ficar na cama. Isso aqui é uma natureza humana. Olha como é que aí você vai ter que brigar para você não ficar na cama para ir para a escola dominical. Por aí você tem uma noção do que é a diferença entre estar na questão da carne e a questão do espírito. A carne vai sempre tender, puxar para aquilo que te dá conforto, te dá tranquilidade. Então veja que o espírito já vai nos levar para um ambiente mais difícil.
vai buscar, o Espírito nos leva para uma questão mais de confronto. A carne nos leva para o conforto e o Espírito nos leva para o confronto. E que confronto é esse? É o confronto que vai contra a minha vontade. E nós somos levados pelo Espírito. Nós precisamos ser levados pelo Espírito. Fruto do Espírito versus obras da carne. Obras da carne. Ainda que não exaustiva, o apóstolo relaciona em uma lista de 15 práticas que demonstram uma vida controlada pelos desejos humanos pecaminosos, conhecidos como obras da carne. Tais obras, segundo o pastor John Stott, abrangem pelo menos 4 áreas da vida humana, que são elas: área de sexo, imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. É muito provável que você já deve ter visto, presenciado em cenas de filmes, séries, situações de imoralidade sexual. Até mesmo nos dias atuais acontece tais práticas. Então veja que é uma imoralidade sexual no sentido amplo do negócio. É tanto de uma forma explícita quanto numa questão errada da prática do sexo, porque na verdade o sexo foi criado por Deus, mas de acordo, para você ter uma ideia, o Cântico dos Cânticos, por exemplo, nos ensina algumas questões sobre a questão sexual, a questão ali, o sexo criado por Deus, da forma perfeita que Deus criou. Entretanto, o mundo hoje vive uma vida de imoralidade sexual, a impureza, a indecência da sexualidade. Área da religião, adoração de ídolos e feitiçarias. Vemos pessoas, por exemplo, o Brasil, ele, apesar de ser predominantemente cristão, ele tem duas vertentes aqui, né, que é o cristão evangélico e o cristão católico. E a questão católica tende muito para a questão da idolatria, o que a Bíblia condena. Você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 20, me parece versículo 2 e 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então vemos aqui a questão da idolatria. Há também a questão da área social, inimizades, brigas ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões e invejas. A lista aqui é bem longa, né? A questão da área social. Então vê pessoas com inimizades, com brigas, com situações de acessos de raiva por qualquer situação. Então isso é uma das questões da carne. E a área da alimentação, a bebedeira e farras. Pessoas que numa festa ou em qualquer outra situação tem a questão da bebedeira e da farra. E nós vemos um resultado completamente triste, arrasador. Porque geralmente quando uma pessoa está numa festa que bebe, por exemplo, geralmente essa pessoa depois vai sair com um carro, por exemplo, e sai e acaba matando pessoas inocentes que não tem nada a ver com ele, mas ele, por estar embriagado, ele acaba destruindo vidas alheias. Então veja que isso nós vemos todos os dias estampados nos jornais. Então veja que aqui é uma questão da alimentação. A Bíblia diz, me parece, em 1 Coríntios 10, 32, vai falar que tudo que façais, quer comais, quer bebais, façai para a glória de Deus. Então veja que estas é uma das questões da carne. Então, deixa eu ver aqui. Não, essa não, deve ser 2 Coríntios. Esta é algumas das questões da carne. Não é 2 Coríntios 10, 32 também não tem. Mas eu vou deixar aqui na descrição a referência direitinho. Então vemos que aqui é a obra da carne. Agora o fruto do Espírito. Na carta, o fruto do Espírito apresenta 9 virtudes que descrevem a atitude do cristão para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Atitudes relacionadas a Deus, amor, alegria e paz. Não é isso a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável? Então há aqui uma questão de amor, alegria e paz. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso foi feito por uma questão de amor. Deus é um Deus amoroso. Ele quer que a nossa alegria seja completa, como diz no livro de João.
e que a paz reine sobre Israel. Então veja que aqui algumas questões das atitudes relacionadas a Deus. Atitudes relacionadas ao próximo. Paciência, você precisa ter paciência. Eu sei que é um pouco complexo, é difícil, é quase impossível, até difícil a situação, mas sim, você precisa ser uma pessoa paciente. Até porque lá em Romanos capítulo 5, me passa a partir do versículo 4, vai falar sobre a questão da paciência, que a paciência produz esperança. A delicadeza e a bondade. Então você precisa ser paciente, delicado e bondoso ou bondosa. Atitudes relacionadas com o indivíduo, fidelidade, humildade e domínio próprio. No momento de fúria, por exemplo, você precisa ter um domínio próprio, você precisa se controlar. Até porque você tem o Espírito do Senhor, você tem o Espírito Santo vai te controlar, o Espírito Santo te domina. Entretanto, se você, aí entra a questão do alimentar. Apesar do Espírito estar com você, e o Espírito está pronto, o Espírito ser forte, mas se você alimentar mais a carne, aí você tende para as coisas da carne, aí você vai ficar com brigas, ciumeiras e tudo mais. Então aqui há um domínio próprio. E a fidelidade é uma questão bem complexa, porque se permanecer fiel com pessoas não é uma tarefa muito fácil. Então sim, você precisa ter muito domínio próprio para ter fidelidade e fazer isso com humildade. A manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas por meio das obras. Não há como negar que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Foi o próprio Jesus quem disse que as pessoas são conhecidas ou reveladas pela qualidade dos frutos que produzem, pois a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Em resumo, a questão da aparência, se você vê uma árvore frutífera, por exemplo, ela até pode estar com uma aparência feia, mas ter bons frutos. Por quê? Porque ela tem uma boa raiz. Mas por algumas razões, pode ser que ela de repente está desfolhando ou houve alguma outra questão e ela está com uma aparência feia. No outra questão, pode ser uma árvore bonita, como foi a questão do figo, né, da figueira, né, que Jesus amaldiçoou, que é o único milagre que Jesus operou, que foi uma maldição. A figueira estava bonita, mas não tinha fruto. Então veja que há aqui uma manifestação do seguinte, daquilo que nós de fato somos. Não adianta você, por exemplo, você falar alguma coisa que você é um filho obediente e na verdade você ser desobediente. As suas atitudes vão provar o que você de fato é. É por isso que a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto e nós somos como árvores. Certa feita, um homem era cego, Jesus foi curá-lo e quando perguntado o que você vê, ele disse: eu vejo pessoas como árvores. Então veja que até numa questão simbólica ou literal, nós somos tidos como árvores. Então a nossa árvore precisa dar fruto e fruto bom e que esse fruto permaneça. Então não adianta a sua palavra, apesar de ter um certo peso, mas a tua atitude tem um peso muito maior. Não adianta você falar algo e não viver aquilo. Você precisa viver aquilo que você fala ou falar aquilo que você vive. Nós precisamos ter coerência nas nossas palavras e em nossas atitudes. Então você fala algo e sim, você precisa falar e fazer a mesma coisa. Então você precisa ser uma pessoa de palavra. Refletindo, resposta da número 1, somente pelo e no Espírito somos fortalecidos e vitoriosos sobre ela. Resposta da número 2, não, ponto. Ele tem em mente a natureza humana caída. 3, resposta da 3. O fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas por meio de nossas obras, palavras e ações concretas. Então vemos que o resumo aqui da nossa aula é que sim, há um confronto entre a nossa natureza humana e o Espírito. E volto a dizer, assim como a águia tem 2 filhotes e um dele
é morto porque ele não consegue se alimentar bem, da mesma forma somos nós. Aquilo que não conseguir se alimentar bem de nós, ou a nossa carne, ou o nosso espírito, isso vai morrer. E certamente o ideal é que nós alimentemos mais o espírito e deixemos a carne morrer de fome. Vamos mortificar a carne. Então veja que quanto mais você alimentar o espírito, e como é que vão alimentar a carne e como é que vai alimentar o espírito? Em resumo, de uma forma simplificada, quando você vai para a igreja, por exemplo, louvar o Senhor, você está alimentando o espírito. Quando você faz uma atitude amorosa para com os outros, com humildade, você está alimentando o espírito. Quando você ajuda alguém, você está alimentando o espírito. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o espírito. Quando você ora, você está alimentando o espírito. Quando você tem fé em Cristo, você está alimentando o espírito. Então, quando você faz o jejum, por exemplo, você está alimentando o espírito e ao mesmo tempo mortificando a carne. Então, aqui são algumas questões de que quando você faz, você alimenta o espírito. E quando você alimenta a carne? Então, nesse caso aqui, você está alimentando o espírito vai ser forte em você. Como diz 1 João 2,14, jovens sois fortes, pois já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Ou seja, você é um adolescente que está na palavra, então a palavra está em vós, então você é uma pessoa forte. Quando você alimenta a carne? Quando você cria inimizade com pessoas dentro ou fora da igreja, independente do ambiente, quando você cria contenda, inimizade, isso tudo é obra da carne. Quando você, por alguma questão, você cria uma discórdia, ou você adora ídolos, e isso vai criando vai alimentando mais a carne. A questão também da inveja, quando você está bebendo algo alcoólico, por exemplo, você está alimentando a carne. Quando você está numa farra, num baile, por exemplo, aqui independente de qual tipo de baile for, um baile onde tem pessoas bebendo, usando drogas, então você está alimentando a carne. Quando você, aqui no sentido literal agora, né? Agora eu vou falar no sentido literal. Quando você está com glutonaria, comendo mais do que você aguenta, então você está alimentando a carne, tanto no sentido figurado, espiritual, como no sentido físico, direto, literal. E sim, a glutonaria ela é pecado. Você pode ver isso em Lucas capítulo 21, versículo 34. Porque a glutonaria ela é sempre associada à idolatria. Então isso são algumas questões da diferença entre aquele que alimenta a carne e aquele que alimenta o espírito. E a minha esperança é que você continue alimentando o espírito, que você continue sendo firme no espírito, que assim você venha estar confrontando a sua natureza e ao mesmo tempo vencendo-a, mostrando que você de fato está firmado com o Senhor Jesus, que você tem fé em Cristo e assim você alimenta mais o espírito do que a carne. Assim você vai manter o espírito vivo em você e a carne estará completamente morta e ela não irá te dominar. Deixe ser dominado pelo Espírito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!